Agência Sindical apresenta Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Desde que nós começamos a fazer o programa na internet, o Repórter Sindical, nós decidimos fazer programas temáticos. Nós já fizemos vários temas e agora nós estamos tratando de sindicalismo e cultura. O primeiro programa que abriu a série foi com a Lígia, que é presidente do SATED, que é o Sindicato dos Artistas e Técnicos de Teatro, etc, etc. E veio aqui, deu aquele show de bola, que a Lígia tem muita desenvoltura, né? Atriz, de modo que ela abriu muito bem a série. Eu tenho certeza que o programa de hoje também vai ser bom, com muito conteúdo. Eu quero agradecer muitíssimo a presença do meu amigo, jornalista, escritor, e jornalista especializado em mídia sindical também, poeta, o Ricardo Flight. Obrigado, Ricardo, pela sua presença. Obrigado, Franzin. Obrigado, Ariane, a todo mundo que acompanha o Repórter Sindical na internet, na TV Web. E vamos tomar aí para um bate-papo descontraído, mas com conteúdo. Bacana. Ariane Soares, muitíssimo obrigado pela sua presença, brilhantando nosso programa. Vai dizer como é que faz para participar aqui do Repórter Sindical. Tudo bem? Eu que agradeço, Franzin. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Flight. Obrigado por sua participação aqui com a gente. E você que nos assiste aí pela internet, no Repórter Sindical, na web, mandem perguntas. Nós temos aí vários canais para você enviar a sua dúvida, sugestão, ou até mesmo uma sugestão de pauta, talvez. Você pode mandar pelo Facebook, que é o Facebook da Agência Sindical. Agora tem outros meios mais rápidos também, que é o WhatsApp. Adicione a gente em 011, né, o DDD 997370067. Tem também o e-mail repórter@agenciasindical.com.br. Participe. Muito bem, muito bem. O Ricardo Flight lançou um livro de poesia chamado O Domesticador de Silêncios. Eu, inclusive, fui lá em Pinheiros no dia do lançamento, nós estivemos lá. Este é um livro que depois ele vai falar um pouco sobre a obra. Também ele participou deste livro, lançado pelo Centro de Memória Sindical. Mandar um abraço para a Carol, para o Milton Carvalho, para as pessoas que tocam, né? Lá o Centro de Memória Sindical. Não só eles, mas eles especialmente. O mundo do trabalho no cinema e aqui a clássica foto do Charlie Chaplin, Modern Times. Tempos modernos. Daqui a pouco o Ricardo fala sobre esse livro também. Ricardo, eu estou no movimento sindical há muitos anos. Eu comecei a militar em 79 e desde 85 não faço outra coisa na vida do que trabalhar para o movimento sindical. E faço uma crítica que acho o movimento sindical muito árido. Falta cultura no movimento sindical. Ou estou errado? Franzin, você está coberto de razão. Porque o movimento sindical, às vezes, é muito bitolado na questão do trabalho. Evidente que isso daí é o foco principal. Mas a gente tem que entender também que existem outro mundo além da fábrica. É o que eu sempre falo. O trabalhador, ele não vive o tempo todo dentro de uma fábrica. Ele está inserido num sistema maior que a sociedade. Sim. E dentro da sociedade você se depara com vários segmentos, dentre eles a cultura. Então a cultura tem um peso ainda mais significativo porque ela é fundamental no processo de transformação da consciência das pessoas. Sim. Porque hoje em dia, muito se vê, principalmente pelo fato da cultura de massa, esses blockbusters, esses livros de autoajuda, que não desconsidero, são importantes, mas as pessoas também consideram a cultura como um penduricalho, uma perfumaria, vamos dizer, mas não é. Tem o lado da cultura que ela tem um forte poder de transformação social. Então o movimento sindical tem que explorar isso daí e não necessariamente uma discussão cultural precisa ser chata, enfadonha, e a gente consegue conciliar, arejar as discussões do trabalho e um beber na fonte do outro para ampliar e criar novos ângulos para novas interpretações. Porque existem obras no cinema, na literatura, na música, que retratam o mundo do trabalho também, como é o caso do livro escrito pela Carolina Maria Rui. Perfeito, Ricardo. Eu, concordando com você, eu quero dizer que a cultura ela é produzida pela coletividade. Eu vou citar um caso agora, eu vou citar alguns casos aqui. Eu estava conversando com o Pedro Zanotti, lá do presidente do STAP em Guarulhos, um dia, e ele me disse, olha, rapaz, eu vi, na verdade, ele é São Paulino, então eu vi
um entalhe numa madeira do São Paulo, muito bonito. Eu preferia que fosse o Santos, mas é de São Paulo. E eu disse, mas o Pedro, onde você comprou? Eu disse, não. Ele trabalhou no departamento urbano de limpeza no SEMA, de cuidar de parque. É um amigo dele, um trabalhador que ele pega os restos das árvores, que sobra das árvores, e ele faz trabalhos artísticos. Aí nós fizemos uma matéria para o jornal da entidade, porque o trabalhador é produtor de cultura, ele não é só um sujeito que fica lá vendo televisão. Outro caso, no Sindic15, que é o Sindicato de Servidores da Justiça do Trabalho da 15ª Região em Campinas, que era um sindicato cuja diretoria estava muito desgastada, uma das formas que nós bolamos de reaproximar a base da diretoria foi fazer no tribunal uma amostra de artes plásticas. E depois nós reproduzimos no jornal do sindicato. E aí depois teve um varal de poesia e as coisas rolaram. Ou seja, talvez falte ao dirigente, aqui eu não quero ser professor de ninguém, hein? Também entender que aquele peão lá, o que está no pé da máquina, ou o cobrador de ônibus, ou o vigilante, ou o ajudante lá da escola, ele também é artista, às vezes, ele é um produtor de cultura, não é? Sem dúvida, e essas pessoas têm mais restrições, a pessoa que tem que lutar, que tem que labutar o dia a dia, nem sempre ela tem tempo e espaço necessário para divulgar a sua produção cultural. E os sindicatos e as entidades sindicais poderiam desempenhar esse papel também, de ser centros de divulgação, via site, via jornal, como você fez, e também nos espaços dos sindicatos, a exemplo de uma exposição de uma vernissagem de artes plásticas, de um metalúrgico, a exemplo, que é um pintor. Então, o sindicato tem condições de expor o talento dessas pessoas que estão no anonimato. Perfeito. E hoje com a rede social, Ricardo, você como homem de comunicação certamente pensa isso também, ficaria muito fácil irradiar, quer dizer, chamar as pessoas para trazerem seu conteúdo, né? Manda até fotografa, manda pelo WhatsApp, né? Para você ver como é que é o quadro, como é que é a escultura, como é que às vezes um trabalho artesanal, né? Por que não os sindicatos as entidades sindicais criarem um museu virtual? É o que você falou, se eu sou um pintor, eu fotografo hoje em dia, todo mundo tem uma máquina digital. Sim. Você fotografa 20 telas que você pintou e você faz uma exposição toda semana, todo mês, de um artista. A pessoa, o problema de deslocamento, isso e aquilo, acaba com a facilidade da internet. Quer dizer, você elimina o custo operacional, né? E de tempo das pessoas se deslocarem, às vezes andar de ônibus segurando um quadro, etc. E também, por exemplo, se é uma central sindical, vamos pegar a Força Sindical, ela coloca no seu site, é um site muito bem acessado, e distribui para os seus filiados. Ou seja, nós estamos diante da possibilidade de massificar, não é? Claro que você não massifica como uma Rede Globo, mas dentro daquilo que é a mídia sindical você consegue massificar. Mas é função da comunicação, das entidades sindicais e todo o departamento de comunicação dos sindicatos ter esse compromisso de fazer o melhor com o que tem. Perfeito. Isso não é uma coisa que requer muito custo, não demanda não dá muito trabalho. Aliás, o nosso Edu está me dizendo que tem a correspondente sindical Rita Casaro, dos Sindicatos Engenheiros, mas eu queria dizer, Ricardo, ao encontro que você está falando, tem um mito que eu fico puto com essa história de que para fazer muito precisa de muito. É mentira. Na cidade onde nós estamos aqui em São Paulo, eu estou perto aqui de onde foi fundada a cidade, né? No pátio do colégio. Quando chegaram aqui Anchieta e Nóbrega, eles não tinham nada, fizeram uma palhoça e virou essa metrópole fabulosa que é São Paulo. Dependeu de um gesto. Então, às vezes, o gesto desencadeia uma coisa extremamente dinâmica e que a gente nem tem ideia de onde isso vai parar. Essa ideia de que precisa de muito para fazer muito é mentira. É claro que o muito ajuda, mas às vezes com pouco você faz muito também, depende do seu compromisso, depende da sua capacidade, da sua criatividade e tudo isso. Vamos chamar a Rita Casaro, nosso correspondente? Podemos chamar já? Ok? Correspondente sindical. Informações das entidades e das categorias. Boa noite, Franzin. Boa noite ao pessoal que acompanha o Repórter Web desta quinta. É um prazer falar com vocês mais uma vez. Franzin, a CNTU, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados, realizou nesta quinta-feira o 3º Encontro Nacional da entidade, reunindo profissionais de todo o Brasil e das 6 categorias representadas
pela CNTU, que são os engenheiros, os economistas, os farmacêuticos, os odontologistas, os nutricionistas e os médicos. O encontro começou pela manhã, às 9 horas, com uma cerimônia de abertura que reuniu as lideranças dessas categorias, dando o seu recado para a plateia e também para todo mundo que está acompanhando o evento, que foi transmitido o dia todo pela internet, pelo site da CNTU. Teve continuidade com a mesa redonda que discutiu o direito à educação continuada dos profissionais universitários e sua importância ao desenvolvimento brasileiro. Esse tema é um tema importante para a CNTU, a entidade tem uma campanha em defesa de que haja um sistema de educação continuada para os profissionais liberais. Então vieram especialistas das 6 categorias para falar sobre esse tema e contribuir para o debate ter continuidade e que essa luta venha a ter sucesso aí em 2016. Na sequência do evento, à tarde, o professor Ladislau Dalbor, que é economista e professor da PUC e que vem discutindo inclusão social, a nova economia, economia solidária, proferiu a conferência Caminhos para o País que Queremos, que também propiciou um debate muito bacana com os profissionais participantes do encontro. Mais à tarde aconteceu a 8ª plenária do Conselho Consultivo da CNTU. Esse conselho que é apelidado pela CNTU de Conselho das Mil Cabeças, ele na verdade tem atualmente 920 membros, são pessoas das mais diversas áreas de atuação e formação, artistas intelectuais, gente da área de tecnologia, que se dispõem a contribuir com a entidade voluntariamente com ideias, propostas e participar desse debate público que a CNTU propõe sobre políticas públicas, sobre os rumos do Brasil. Então também foi um debate muito bacana, muito vivo, muito interessante. Agora à noite, às 19 horas, começou e continua a entrega do Prêmio Personalidade Profissional 2015. Essa homenagem que a CNTU presta a profissionais de destaque já está na sua 5ª edição e são homenageados profissionais da área de economia, da engenharia, da farmácia, da medicina, da nutrição, da odontologia, que são as categorias representadas pela entidade, e um outro prêmio que é Excelência em Gestão Pública. Então foi assim uma longa jornada que deve render muitos frutos para a continuidade do trabalho em 2016 e a entidade fechou aí 2015 com chave de ouro. Franzinho, muito obrigada pela oportunidade e boa noite para você. Um abraço. Correspondente sindical. Informações das entidades e das categorias. Rita Casaro, nós que agradecemos a sua participação, sempre competente, inteligente, articulada e dando conta de eventos muito importantes no âmbito do Sindicato de Engenheiros e da CNTU. A propósito, quero mandar um abraço ao Murilo Celso, seu presidente, que eu considero um dos quadros mais qualificados do sindicalismo brasileiro. E agradecer também ao Fabinho Pereira, que dirige aqui a CESP junto com o Fernando Mauro, porque nós estamos fazendo a cobertura pela agência sindical, agora neste momento, agora 19 e pouco, aliás 20 e pouco, e o Robson Gazola está lá no sindicato fazendo entrevistas com o Murilo, talvez com o Gilberto Kassab e com outras pessoas que lá estiverem. Obrigado, Rita, parabéns pelo evento. Vamos fazer perguntas já com a nossa Ariane Soares. Temos já perguntas de internautas, telespectadores e seguidores, fiéis seguidores? Temos sim, Franzinho, quem mandou pergunta foi o Val Gomes, né? Ele é jornalista da CNTM e também dos Sindicatos Metalúrgicos do Estado de São Paulo. Val, obrigado por sua participação. Ele mandou diversas perguntas, a gente vai tentar aqui dar uma enxugada. Vamos lá. Qual o seu poeta favorito e por quê? Qual é o seu romancista preferido e por quê? E qual é o seu cancionista ou músico favorito e por quê? Vamos começar com essa aí. Bom, primeiro um abraço para o Val, que é meu amigo, e só um parênteses aqui, eu conheci o Val na minha adolescência. Eu nasci em São Paulo, mas fui dos 10 aos 19 anos morei em Mococa. E o Val é da cidade de Mococa, uma cidade paulista divisa com Minas. E eu conheci o Val, acho que muita gente não sabe. O Val tocava, ele é músico, mas ele toca muito bem, tem composições belíssimas.
E era diretor de teatro. Eu conheci o Val participando de um grupo de teatro. Eu ia mais para participar do grupo, ver como era a dinâmica, Sim, sim. mas assim, eu como ator, eu era mais espectador, né? Esse é um lado que o Val também precisa Bacana. mostrar. Mas com relação à pergunta, às questões do Val... Poeta predileto e O por quê? o poeta que eu mais... É difícil, né, você estabelecer um. Mas, assim, eu vou me dar uma licença poética Claro. de dizer mais de um. Eu sou muito apaixonado por Pablo Neruda. Sim. E não só pela obra dele, mas pela vida. Se você ler o Confesso que Vivi, ele conseguiu interligar a poesia e fazer com que a poesia atingisse o coração das pessoas e a atuação dele dentro da história chilena. Política, né? Política. Então, mas a obra dele também tem um valor independente da política, mas ele Correto. conseguiu unir tudo. Gosto muito também de Manuel de Barros, um poeta Certo. brasileiro, mato-grossense. Recém-falecido. Recém-falecido. E o Manuel de Barros é muito interessante porque ele permite, ele transcende a palavra, ele quebra os conceitos e aquilo que parece totalmente sem significado é como se fosse um direito ao delírio das pessoas, né? Porque todo mundo tem um lado lógico, mas todo mundo tem o direito ao delírio. O romance... Romancista, eu gosto muito de Machado de Assis. Machado Machado é o campeão, pô. O Machado é foda. Machado é foda. Machado é muito bom e brasileiro. E gosto também muito de Aldous Huxley. Sim. E do George Orwell. Sim. Eu gosto não só a linguagem, mas os temas que eles lidaram também. Mas assim, de tempos em tempos, assim, eu elenquei esses três, mas a literatura é uma coisa tão dinâmica, é viva, né? Então, tem autores que nem Rainer Maria Rilke, que quando eu li Cartas a um Jovem Poeta com 15 anos, aquilo foi uma revolução na minha mente. Sim. Assim, hoje, esses tempos eu reli, não teve o mesmo impacto. Então, a gente vai mudando de acordo com as nossas novas percepções do mundo, né? Nós vivemos. E música, gosto dos clássicos como Chico Buarque, Caetano, e não tudo, né? Eles têm muita coisa boa, mas tem muita coisa questionável também. Sim. E gosto muito de rock and roll também, falar a verdade. E de rock, quem é o seu grupo predileto? Eu gosto de The Doors. The Doors. Jim Morrison. Muito bom, eu também gosto de The Doors. Respondido, Ariane, beleza? Respondido, Franzinho. Bacana. Obrigada. Vamos tocar com o nosso programa Repórter Sindical Mundo do Trabalho no Ar, hoje falando sobre sindicalismo e cultura. Aliás, eu fiquei aqui escutando o Ricardo Flight falar e as ideias vão surgindo assim, né? Eu acho que o Ricardo poderia começar, uma ideia que eu vou lançar aqui ao vivo, dar palestras, não ser palestrante, que enche o saco, negócio de palestrante às vezes é uma coisa muito formal, né? Mas dar palestras no movimento sindical, falar para dirigentes sobre literatura. E aí já fica aqui a ideia para você, o desafio para 2016, você pensar nisso. Agora, Ricardo, nós falamos da ausência da cultura, né, do debate cultural, do conteúdo cultural nas entidades sindicais, nós falamos aqui que o trabalhador também, ele é produtor cultural, de ideias de fazer mostras, né? Mas eu queria abordar uma falha que eu acho que não poderia ter no movimento sindical. Quando eu comecei no sindicalismo, os sindicatos tinham biblioteca. Eu acho que o meu sindicato jornalista não tem mais biblioteca. Eu acho um absurdo não ter biblioteca em sindicato. Eu não concebo. Eu lembro quando nós começamos o Sindicato da Borracha de Americana, em 1985, nós montamos uma biblioteca lá, Graciliano Ramos. E aí vários amigos nossos deram livro, e aí deram o livro do Lênin, e tudo quanto é livro que sindicalista gosta. E a biblioteca funcionou durante certo tempo. Você acha que cabe biblioteca ou seria mais virtual hoje? A biblioteca física ou mais virtual? O que funcionaria mais? Então, isso é relativo. No meu caso, eu trabalho no Sindicato Nacional dos Aposentados. Tá. Os aposentados, eles têm uma relação muito mais próxima com a coisa tátil. O jornal impresso, o livro impresso. Então, eu acho que no Sindicato Nacional dos Aposentados funcionaria uma biblioteca física. Tá. Mas assim, sem excluir também a possibilidade de obras que tem. Nós temos milhares de obras disponíveis na internet.
em PDF e são muito subutilizadas. Porque não precisa mais pagar direito autoral, não é isso? Exato. A partir de 70 anos, a obra cai em domínio público. E aí você pode colocar todos os clássicos brasileiros, certamente, aí. Tem todos os clássicos. Mas aí a gente se depara com um grande problema, que é o sistema educacional no Brasil. Tá. Que essa é uma discussão ampla, mas aí nós temos que pontuar até que ponto o sistema educacional prepara os jovens e conscientiza os jovens de que a literatura, não só a literatura, qualquer tipo de leitura é fundamental para a aquisição do conhecimento. Você sabe o que o Jorge Luiz Borges, um dos meus escritores prediletos, fala a respeito do livro, como é que ele define o livro? Ele diz assim: todos os objetos criados pelo homem são extensão do seu próprio corpo, menos o livro. O livro é uma extensão da memória e da imaginação. Que é uma definição fantástica do livro. Né? Digna do Borges, né? É o Borges, está à altura do Jorge Luiz Borges. Edu me dizendo que temos uma reportagem, a reportagem é sobre um evento importantíssimo que aconteceu aqui em São Paulo, dia 3. Se reuniram as 6 centrais sindicais, muitas associações empresariais do setor produtivo, a ABIMAC, a ABIT, CNI e entidade do Movimento Popular. E lá lançaram um manifesto com apoio do DIEESE chamado Compromisso pelo Desenvolvimento. Nós estivemos lá e fizemos uma matéria meio corrida, na correria, mas deu tempo de colocar aqui no ar. Então vamos assistir a reportagem e a gente volta com o Ricardo Flight, jornalista, escritor, assessor, né, melhor dizendo, do Sindinap, Sindicato Nacional dos Aposentados, já trabalhou comigo na agência sindical, falando sobre sindicalismo e cultura. Vamos à reportagem, voltamos já já. Hoje é 3 de dezembro, nós estamos em São Paulo, num seminário que reúne as centrais sindicais, muitas entidades do sindicalismo, muitas associações de empresários, outras entidades da sociedade civil, para lançar um manifesto chamado Compromisso pelo Desenvolvimento. Nós vamos falar com o Zé Pereira dos Santos, presidente do Sindicato Metalúrgico Guarulhos Região e secretário nacional de formação da Força Sindical. Pereira, por que é importante ter o evento de hoje? Eu acho que nós precisamos encontrar caminhos para o Brasil. O Brasil não merece estar no que está hoje, o Brasil não merece o que nós temos aí hoje, o Brasil precisa caminhar para frente. O povo brasileiro, que é um povo ordeiro, trabalhador, né, um povo competente, é preciso ter um país à altura do seu povo. Então é preciso construir realmente um desenvolvimento que venha gerar emprego, gerar qualidade de vida para a nossa sociedade. Miguel, esse manifesto vira um movimento? Com certeza, eu acho que essa é a ideia, é o objetivo dessa unidade dos trabalhadores e empresários, passando por cima de diversos problemas que cada um tem aí, cada setor tem, cada central tem, mas o bem maior aqui é a agenda pelo desenvolvimento e crescimento. É isso que nós estamos propondo. As centrais sindicais, motivadas no intuito de responder politicamente a essa instabilidade política, resgatou os pressupostos de uma agenda positiva. Cresce na medida que os empresários também passam a compreender da importância de uma resposta à altura. Como é que nós vamos chegar ao governo, como é que nós vamos suscitar o governo? Temos um câncer enorme dentro desse orçamento do governo, que é a dívida pública. Ou nós entramos pesado para resolver essa questão que consome 47,5% de todo o orçamento da União, ou nós vamos ficar realmente aí brigando por migalhas no demais. É a hora de botar o dedo nessa ferida. Muito bem, voltamos com o repórter sindical Mundo do Trabalho no Ar. Eu quero registrar que se encontra aqui no estúdio a Karina, minha amiga, esposa do Ricardo, mãe da Lara. Tá bom? Tudo bem com a menina? Tá com que idade já, Ricardo? A Lara vai fazer 6 anos agora em janeiro. O tempo passa, hein? O tempo passa. Estão ficando velho. Eu muito mais do que você, né? Já estou com 59, então já faz bastante tempo. Estou chegando nos 40. Ano que vem eu chego nos 40. Olha, é uma criança ainda. Quero também registrar a presença da Gisele Lima nos ajudando aqui sempre, fotografando e fazendo de tudo. O Edu só fica na supervisão aqui, só falando, faz assim, faz assado, flanando. E a Ariane Soares, nossa assistente aqui, que faz as perguntas, encaminha, etc. Podemos já passar perguntas para a Ariane? Ariane, tem mais perguntas, intervenções e questionamentos dos nossos telespectadores? Vamos lá?
Temos, Franzin. O Val mandou outras perguntas, mas depois a gente retoma as perguntas do Val Gomes. Uma boa, Val. O Marcos Mota, que é assessor da Federação dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo, ele quer saber a sua opinião a respeito do alcance do trabalho cultural do sindicato junto aos trabalhadores. Bom, primeiro eu mandar um abraço para o Marco Mota. Eu trabalhei 7 anos na Federação dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo e aprendi muito com o Marco Mota. O Marco Mota é um grande amigo, uma pessoa que eu tenho um carinho especial. A gente acabou se dividindo, que eu fui trabalhar no Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba, mas aqui as experiências trocadas ainda permanecem. Com relação ao alcance da produção cultural, é complicado. A gente acabou, de certa maneira, respondendo no início do programa, porque o trabalhador... Há que haver a produção cultural, precisa ter primeiro, né, que não tem. Primeiro tem que ter. Primeiro o sindicalista tem que ter consciência que ele tem recursos para estimular essa produção e mapear esses artistas na base. Agora, bem falado pelo Franzinho, depois de ter aí, colocar a estrutura do sindicato e dos meios de comunicação para divulgar isso daí. Mas tudo na vida é um processo, tem que ter possibilidade, a gente tem, que você pega o Sindicato Metalúrgico de Guarulhos, que você cuida da comunicação. Um sindicato tem 60 mil trabalhadores na base. O Sindicato Metalúrgico de Piracicaba tem 30 mil trabalhadores. Isso diretos, imagine constando... terceirizados. Terceirizados e mais os familiares desses trabalhadores. Então não é possível que dentro desse universo não vai ter vários artistas. E aí a divulgação, até que ponto o alcance mostrar aos poucos, porque você não vai chegar a enfiar isso na cabeça também do trabalhador, mesmo utilizando os mecanismos do sindicato, mas aos poucos, um trabalho de formiguinha, de conscientização, mostrar a importância e o papel que tem a cultura na vida da pessoa. É um processo lento, que pode demorar anos, décadas, mas tem que ter um começo. Perfeito. Igual a situação a grande revolução na Coreia. A Coreia do Sul era um país mais decadente, vamos dizer assim, em alguns setores como educação, do que o Brasil. Em 40 anos ela realizou uma grande transformação no país. Hoje é um grande centro tecnológico, tem grandes marcas, automotoras, montadoras, equipamentos eletrônicos, e tudo com um gesto relativamente simples. Eles fizeram uma revolução a partir da educação, valorizando o professor, pagando salários dignos, com isso aumentou a concorrência, mudando a grade, e eu vejo que a inserção da cultura nos meios dos trabalhadores também é nessa linha. É um processo gradativo, mas que tem que partir dos dirigentes sindicais. Ricardo Flight, nosso convidado, jornalista do Sindinap, já foi da Federação dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo, já trabalhou na agência sindical, foi do Sindicato Metalúrgico de Mococa, autor deste livro aqui, O Domesticador de Silêncios, que é um livro de poemas. Ele é de 2012, 2013? Quando que é? Lancei em dezembro de 2013. 2013, tá. Bacana. Desses poemas aqui, Ricardo, qual que te toca mais o coração? Que você fala, pô, esse poema não só, porque não é só inspiração, o João Cabral Melo Neto, que é meu poeta predileto, odeia a ideia da inspiração, mas digamos, a carpintaria do poema, qual que você apontaria aqui, ou 2 ou 3? Tem um poema que é o título do livro, que chama O Domesticador de Silêncios. Sim. Que foi um poema que, inclusive, eu ganhei alguns prêmios. Esse poema foi classificado, conquistou o 2º lugar no Concurso Nacional de Poesias da Universidade Federal de São João del Rei. Sim. E também ficou em 2º lugar também no Mapa Cultural Paulista, que é um evento promovido e organizado pela Secretaria de Cultura do Governo do Estado de São Paulo. Bacana. Então, é um poema bem significativo, porque essa coisa, você fala, bom, o domesticador de silêncios. Mas é que o ser humano, em determinados momentos, tirando as coisas materiais, o que nos restam são apenas os nossos silêncios para serem domesticados. Sim. Momentos que a gente está com a gente mesmo e todo mundo tem um silêncio, apesar que, e é engraçado que o silêncio fala, né? Porque a gente pode estar em silêncio, mas a gente está conversando com a gente mesmo. Ouvindo a voz interior. Exatamente. Então, talvez esse silêncio que fala, que seja conversa com a gente mesmo, requer a nossa capacidade de domesticar os nossos próprios
silêncios, né, para a gente conviver com as situações que a vida nos coloca. Bacana. Ricardo Flight, você, obrigado por essa, digamos, essa explanação mais literária, né, e mais complexa, mas eu queria voltar aqui ao nosso tema do programa Sindicalismo e Cultura. Você falava que há um problema de uma barreira educacional, e é real, mas isso não pode ser um impeditivo para a cultura. Eu acho, Ricardo, que a assessoria tem um papel importante, os assessores sindicais. Assim, eu aprendi com o tempo, eu não quero dizer que a minha experiência seja de exemplo, eu não vou a seminário sem levar assim, ou um vídeo, ou recomendar um filme, ou um livro, ou levar livros. Nos Metalúrgicos de Guarulhos, eu me lembro que em 2 seminários recentes, nós levamos 2 livros. Um livrinho assim da coleção Primeiros Passos, do professor Dalmo Dallari, jurista, homem extremamente correto e progressista, sobre o que é a participação política. Então foi entregue lá um livro para cada dirigente e assessor. Depois, o segundo seminário, nós fizemos um livro que é do Gilberto Vasconcelos, que é sociólogo, escritor, etc., sobre o Brizola, Leonel Brizola. E o pessoal gostou. Do Vasconcelos já é um livro um pouco mais elaborado, que mexe com um pouco de conceito e debate, opõe-se projetos políticos, etc., mas também bom. Acho que se nós da assessoria, aí eu falo o advogado, o jornalista, o assessor político também, se nós demandarmos para os dirigentes, estimularmos, eu acredito que também a gente consegue difundir mais a questão cultural dentro do sindicato. Depende também um pouco da nossa iniciativa. Sem dúvida. A gente que está dentro dos departamentos de comunicação, a gente tem como propagar. A exemplo, colocar toda semana, o site da Força faz isso. Tem uma coluna de cinema que toda música. De música também. Toda sexta-feira entra uma dica de filme. Então, isso de certa maneira já acontece em alguns sites, em algumas publicações. O que precisa é sistematizar e amplificar isso daí. Sim. Porque não só também colocar, mas também criar mecanismos para que as pessoas tenham mais consciência da importância disso daí. Porque, por exemplo, não dá para... Quando você indica um filme igual Germinal, que é baseado na obra do Zola, não tem como, por mais simples que o trabalhador seja, se um dia ele assistir esse filme, ele vai se identificar e ele vai ver questões essenciais da luta entre a relação da exploração entre o capital e o trabalho. Tá. Então, nunca mais a pessoa vai ser a mesma. Esse é o poder da cultura. Não é uma simples perfumaria para encontrar amigos e falar, você assistiu o Germinal? Não é só um passatempo. Não é só um passatempo. Então a gente tem que fazer com que... Mas eu tenho certeza que um trabalhador, um metalúrgico, por exemplo, ou um trabalhador de comércio que tem uma carga muito excessiva diante da vida, né? Não sobra tempo, a pessoa tem que pegar condução, sim, transporte e tal. Você também fala no seu livro, Imprensa Sindical, Comunicação que Organiza, que nem sempre ele tem um ambiente adequado na sua casa para ler um livro, por exemplo, uma iluminação adequada, um espaço. Então a gente tem... Mas o maior desafio é fazer com que esse trabalhador, por exemplo, pegando o exemplo do Germinal, que ele se interesse e depois que ele vá atrás e consiga ter uma cópia ou um meio de assistir esse filme. Perfeito. Esse processo de transformação, nessa dialética que a cultura transforma nos homens, você nunca mais vai ser o mesmo depois de ler um livro ou de assistir um filme, seja ele bom ou ruim. E é como, a partir do momento que você pega uma árvore e transforma em canoa, essa canoa nunca mais vai voltar a ser árvore. Certo. Então a cultura tem esse papel decisivo nas lutas e também na vida das pessoas. Tá, perfeito. Obrigado, Ricardo. Nós temos agora um intervalo, vamos passar algum conteúdo no intervalo e voltamos. A gente vai voltar e já vai passar direto para as perguntas da nossa Ariane Soares. Vamos lá, ao intervalo? A nova central tem na formação sindical uma prioridade estratégica. Sem formação não há condição de você fazer um sindicalismo do ponto de vista classista. E nessa perspectiva nós lançamos agora o Programa Nacional de Educação Sindical, que é coordenado pela minha diretoria, a Diretoria Nacional de Formação Sindical e Qualificação Profissional,
com o objetivo de qualificar multiplicadores, qualificar dirigentes sindicais, chegando a 10 mil dirigentes sindicais em todo o país. Então nós vamos instalar seminários nos estados, núcleos moduladores, multiplicadores nos principais municípios, e com isso acreditamos que poderemos ter na nova central uma condição adequada para que os nossos dirigentes estejam qualificados para compreender o momento, compreender a realidade e poderem atuar com mais firmeza, com mais qualificação na sua nobre missão de representar a classe trabalhadora. O primeiro dia de palestras do 9º Congresso da Contrato, que acontece em Foz do Iguaçu, contou com debate sobre a avaliação do governo federal, substituição processual e previdência social. Para o assessor do DIAP, André Santos, união e mobilização são ferramentas que os trabalhadores têm para defender seus direitos e impedir retrocessos na pauta social e trabalhista. A gente fez um resgate histórico, não só do governo Dilma, mas também passando pelo os governos do PT, os 2 mandatos do presidente Lula, o primeiro mandato da presidente Dilma, e também uma avaliação já desse primeiro ano do segundo mandato da presidente Dilma. Então nós procuramos fazer um resgate histórico disso e para ver qual é a situação, aonde os trabalhadores, como eles se inseriram nesse processo, tanto de um governo do presidente Lula, como agora no governo da presidente Dilma. E qual o cenário futuro para isso, ou seja, vamos continuar no cenário de resistência ou podemos avançar em algumas pautas mais positivas para a classe trabalhadora? Você assiste Repórter Sindical Mundo do Trabalho no Ar. Hoje nós estamos falando aqui sobre sindicalismo e cultura. A gente tem um tema, né, mas programa ao vivo, como dizia o Didi antigamente, vareia, né? Então às vezes você vai para um lado, vai para o outro, mas o centro é sindicalismo e cultura. E como há muitas perguntas, felizmente, eu quero passar para a nossa Ariane Soares para encaminhar as perguntas para o Ricardo. Nós fazemos um ping-pong rápido, eu falo menos para a gente dar vez aos nossos acompanhantes, seguidores e pessoas que acessam o site e assistem ao programa ao vivo na TV. Aliás, deixa eu mostrar aqui, TV Agência Sindical. Aqui está o nosso logotipo, né? tvagenciasindical.com.br, YouTube, youtube.com/agência sindical, WhatsApp, o Zap 997-370067. Ariano, vamos lá? Obrigada a você que tem participado, está assistindo aí o nosso programa, é muito importante a sua participação. Vamos à pergunta da Carolina Rui, Maria Rui, né? Ela é do Centro de Memória Sindical, ela acabou de enviar a pergunta para a gente pelo WhatsApp. Olá, Alemão e Franzi. Que ações os sindicatos podem realizar para incentivar a leitura entre os trabalhadores? Você acha que a poesia é um tipo de texto acessível para a população em geral? Como sentiu isso com o seu livro? Você tem um semestre para responder, tá? Não, vamos... Como a poesia é a arte de condensar muitas ideias em poucas palavras, sim, então a gente vai ter que fazer um poema aqui agora para responder. É o seguinte, primeiro um abraço para a Carol, para o Juruna. Obrigado a Carol foi muito generosa, porque ela lançou o livro Mundo do Trabalho no Cinema e generosamente cedeu um espaço para eu divulgar umas críticas de cinema. Bom, para ações práticas, efetivas para fomentar a leitura entre os trabalhadores, primeiro que você, do mesmo jeito que o governo federal criou o Vale Cultura, o sindicato, por exemplo, vamos pegar o setor metalúrgico, eu trabalhei na Federação dos Metalúrgicos, no momento que vai fazer a convenção coletiva, ele estipular na convenção coletiva que ele tem que desenvolver ações culturais todos os meses. A exemplo, o trabalhador ter direito a receber um livro, aí, claro que isso precisaria regulamentar de que forma para respeitar o gosto da pessoa, mas assim, que se fosse uma cesta básica, entre aspas, mini cultural, e fazer com que isso seja colocado em convenção, ou nos moldes do Vale Cultura. O problema é que o Vale Cultura, a ideia é muito legal, mas muitos pais acabam comprando material escolar para o filho, o que também não é ruim. Mas fazer com que as pessoas tenham acesso de verdade. Isso seria uma ação prática, dentre outras que dá para fazer. Com relação à pergunta da poesia,
Eu admiro, tem um amigo meu, chama Antônio Geraldo Figueiredo Ferreira, ele lançou um livro que chama As Visitas que Hoje Estamos. Inclusive, foi muito bem aceito pela crítica. Esse é um romance, o primeiro livro dele chama Peixe Minho, que é um livro de poesia. E a repercussão foi pequena, não pela capacidade dele, mas a questão é a seguinte, ele sempre fala que no Brasil existem mais poetas do que leitores de poesia. Então, se mesmo no meio literário a poesia já é algo à margem, você imagina considerando as outras camadas da população. Sem dúvida, é uma linguagem muito ainda inacessível, mas isso tem que estar atrelado, isso tem que ter uma formação direta no sistema educacional, isso depende do país preparar cidadãos para a literatura. Mas existem exceções, que nem você vê o caso do Lorca, na Espanha, você vê o caso do Neruda, que eu citei no Chile. Ele fez, até tem uma história muito legal do Pablo Neruda, no livro Confesso que Vivi, que ele já era um poeta consagrado no mundo inteiro, se não me engano, não sei se ele era senador, e ele vai num mercadão, tipo o CEAGESP aqui em São Paulo. Sim. E aí ele narra um momento que todo mundo, os trabalhadores que carregavam caixa lá, pediram para ele declamar poesia. E aí todos se sentaram em caixas assim, e ele começou a declamar as poesias deles. E quando ele fala do amor, o amor é uma coisa que é abstrata e é acessível a todo mundo. Sim. Quando ele declamou um poema, um trabalhador chorou. Aí ele falou assim, nenhum prêmio no mundo que eu recebi, nenhuma homenagem foi tão valiosa quanto a lágrima desse trabalhador. Muito bom, Ricardo. Eu quero mostrar alguns materiais rapidamente para voltarmos ao tema sindicalismo e cultura. O jornal Cobra, do Sindicato dos Práticos de Farmácia de São Paulo, Simprafarma. Campanha salarial mantém trajetória de conquistas para a categoria. Acordo repõe inflação integral e renova direitos da convenção. Simprafarma amplia atendimento dentário para sócios e dependentes. E aqui o nosso amigo o Brito, o presidente João Pereira Brito, numa manifestação na Paulista contra os juros altos. Um abraço ao Brito e a toda a sua diretoria. Eu quero dizer, ao encontro da pergunta, que o Mayakovsky, Vladimir Mayakovsky, ele ia recitar seus poemas para os operários naquela época. Brecht. Pois é. E no CPC, quando tinha o Centro Popular de Cultura, pré-64, o Vianinha, o Ferreira Goulart e tantos outros se reuniam com o povo, com os trabalhadores, levando peças de teatro, poesia, músico, Carlos Lira, inclusive, que é compositor e tudo mais. Também depende muito do ambiente político do momento, ou seja, da vontade política daquele que tem o poder ali naquele segmento, ou um presidente da República, ou um governador, ou um prefeito, ou um presidente de sindicato. Ariane, pode dizer. Posso só complementar uma coisa, vou tentar ser breve. Isso é muito importante, isso que você falou, essa questão do trabalhador e da literatura. De certa maneira, as pessoas aproveitam a cultura, existem pessoas que aproveitam a cultura como forma de dominação e colocam de maneira inacessível a literatura como se isso não pertencesse ou que o trabalhador, as pessoas mais simples, não tivessem capacidade de assimilar aquilo ali, o que é uma grande mentira. Perfeito. Muito bem, Ariane Soares, temos mais perguntas e participações e intervenções de nossos internautas, amigos e seguidores. Vamos lá? Vamos fazer agora a pergunta do Robson Jugazola, jornalista e muitíssimo amigo nosso aqui da agência. E músico, né? O Robson toca violão, toca piano. Legal, bacana, disso eu não sabia. Você recebe algum apoio das entidades sindicais para editar seus livros e de que forma eles acontecem? Quando eu fui lançar o meu livro em 2013, eu recebi um apoio, primeiro do Centro de Memória Sindical, que me cedeu o selo, né, e ajudou no lançamento, assim como a Força Sindical também, a Circos Produções, a Paris Gráfica, o Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba, aproveitar e mandar um abraço para o Zé Luiz, que eu trabalhei lá, e a atual secretária estadual do Trabalho, a Agência Sindical, o Sindicato dos Metalúrgicos de Ribeirão Preto e o Cinezem Cultural, que é um site sobre cinema de Santos. Sem o apoio dessas pessoas, eu não conseguiria realizar esse sonho que é a publicação de um livro. Perfeito. Eu já dito, brevemente respondido pelo nosso Ricardo Flight. A gente vai ficando velho, tem muita história para contar, né? Mas deixa eu contar uma história rápida aqui, ao encontro e referendando o que você disse. Em Americana, eu apresentava na Rádio Clube um programa chamado Cidade Aberta.
em homenagem ao Roberto Rossellini, Roma, Cidade Aberta. E é por causa da abertura democrática também naquele período. Muito bem. Era um feriadão, não tinha ninguém na cidade. O prefeito foi de recesso, o delegado foi pescar, o juiz não estava na cidade, não tinha informação. Não é que nem hoje tem internet, que a informação bate ao seu encontro, né? Não havia. Aí eu combinei com o maestro da Sinfônica, levei um disco do Beethoven e pedi ao maestro que fizesse o seguinte: eu ia tocar um pedacinho de cada faixa, no programa era ao vivo, 1h30, e ele explicar o que era cada instrumento e cada movimento. Andante, alegro, aquelas coisas que tem em sinfonia. Muito bem. O padre da cidade, Padre Pedro, de quem eu não gostava, tinha divergência política, eu já falei no programa passado, eu tenho divergência com o clero, assim, eu não tenho assim, muita afinidade com esse povo. Mas o padre com quem eu tinha... ligou lá no programa, elogiando, dizendo: eu nunca pensei que na cidade... E uma senhora ligou chorando para dizer: eu nunca pensei que ia escutar aqui na cidade um maestro explicando o que é um primeiro violino, um Spala e tal. De modo que, Ricardo, é questão de oportunidade, é questão de gesto. Aí o sujeito não conhece o Carlos Drummond de Andrade. Mas claro, custa R$50 um livreco. Como é que ele vai conhecer, não é verdade? Agora, com a internet, facilitou. Ariana, tem mais perguntas? Vamos valorizar aqui a participação dos nossos internautas. Temos? Temos mais algumas aqui. Puxa Vamos vida. fazer agora primeiro do Milton Cavallo, que é presidente do Centro de Memória Sindical também e diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco. Como incentivar os jovens a participarem mais de suas entidades de classe, aproximando-os através da cultura? Sem dúvida. É um meio, né? Sem dúvida é um caminho. Basta ver a lição. Questões políticas e partidárias que podem estar permeando a questão dos jovens e a reação, a reorganização da educação, o movimento sindical se distanciou dos jovens. Isso é um fato alarmante. Então, se você junta jovens que inseridos numa cultura cada vez mais massificadas, não é que o novo jovem, vamos dizer assim, essa nova juventude, né, ela é menos politizada do que dos anos 60, dos anos 70. Evidente que o contexto de antigamente, a própria ditadura, já existia um inimigo, já existia outra situação, mas esse jovem, os sindicatos se distanciaram sim. E falo para vocês, tem muitos jovens que se você chegar assim, trabalhadores, se você chegar para ele e falar o que foi a ditadura militar, ele não vai saber responder. Infelizmente, mas não é por falta de capacidade dele, é porque ele não vem de uma má formação educacional e o sindicato também deixa de lado essa questão de estar sempre reafirmando a história do movimento sindical. Perfeito, perfeito. Muito bem dito pelo Ricardo Flight, jornalista, poeta, pensador da cultura e que nos honra com a sua presença hoje, assessor do Sindicato Nacional dos Aposentados, Sindinap. Aliás, quero mandar um abraço ao Ortiz, Carlos Ortiz, seu presidente, um gente centrado, educado, gosto muito do Ortiz, trabalhador. E me avisa o Edu que nós temos o arquivo sindical. O que é esse arquivo sindical? Deixa eu explicar. A agência sindical tem muito material lá que nós colhemos ao longo desses anos, reportagens, entrevistas, etc. Está no nosso canal no YouTube, mas é bom sempre veicular aqui no Repórter Sindical também, como uma forma de abrir a gaveta do arquivo e veicular novamente o conteúdo. Vamos lá, o arquivo sindical? Arquivo Sindical. A história vivida do sindicalismo brasileiro. A Rua Oscar Freire se transformou em palco de manifestações contra o trabalho escravo, dia 26 de agosto. O ato foi convocado pelo Sindicato dos Comerciários de São Paulo, com apoio da União Geral dos Trabalhadores, a UGT. Na Oscar Freire, considerada uma das mais chiques e badaladas ruas do comércio paulistano, os produtos vendidos são muitas vezes confeccionados em fábricas com péssimas condições de trabalho. Locais insalubres, iluminação precária, falta de ventilação e até uso do local de trabalho como moradia para funcionários são alguns dos abusos cometidos. Segundo o presidente do sindicato, Ricardo Patá, a mobilização abrange os órgãos públicos encarregados de fiscalizar e garantir condições dignas de trabalho. O empresário pode ganhar, mas não pode ganhar às custas da escravidão. Arquivo Sindical.
A história vivida do sindicalismo brasileiro. Muito bem, voltamos com o Repórter Sindical Mundo do Trabalho no ar, hoje falando de sindicalismo e cultura com Ricardo Flight, jornalista, meu amigo, poeta, escritor, pensador da cultura. Você pode assistir ao nosso programa no site da Agência Sindical, na TV é direto, né? Até o hot site da TV, tvagenciasindical.com.br, tvagenciasindical.com.br. E eu queria que a Ariane Soares fizesse mais as perguntas para que o nosso... Vamos explorar o nosso Ricardo aqui hoje com as perguntas. Temos algumas aqui ainda, Ricardo. Vamos iniciar agora com a pergunta do Juruna. Nosso querido amigo Juruna, ele quer saber quais livros que você recomendaria para animar alguém a gostar de leitura. Bom, primeiro mandar um abraço para o Juruna. O Juruna é um dos grandes articuladores assim, dentro do movimento sindical brasileiro e um dos poucos que tem uma visão muito forte sobre o papel da cultura na formação de novos quadros para o movimento sindical e na formação da sociedade. Isso é muito legal e merece destaque. Com relação aos livros, eu penso assim, eu comecei ele muito cedo. Os primeiros livros que eu li foram livros de poemas, que eu encontrei um livro lá da minha mãe, uma coleção de antologia de poesia romântica brasileira. Mas não necessariamente, mas você tem que ler poesia, tem que ter uma obra literária muito rebuscada. Isso às vezes até ao invés de estimular, acaba afastando a pessoa. Então eu defendo que num país com tantas carências de leitores, então, que você dê o primeiro passo e que você leia qualquer coisa. E o mais importante é que seja um livro de autoajuda. Mas se aquilo te fizer bem, se aquilo te transformar, mas aquele livro seja o primeiro passo para abrir as portas para outros livros. Então, e à medida que você vai lendo, vai conhecendo um monte de coisa, você vai formando a sua identidade literária. Então, aí com o tempo você vai, depois de ler bastante coisa, você tem seus autores preferidos, seus poetas preferidos, mas sobretudo que a gente precisa de uma nação de leitores, porque conhecimento, o computador, o Google não transfere conhecimento para a gente. Conhecimento é um trabalho suado, árduo, e a leitura é a que transmite o conhecimento de forma acumulativa. Ariane Soares, se você tiver mais perguntas, encaminhe. Tem ou não? Temos algumas. Que bom. Val fez aí mais 3. Vamos iniciar, já que você falou de literatura, ele quer saber se você tem algum projeto literário em andamento. Tem um projeto, sim. Eu estou escrevendo um livro que chama Contos de 30 Segundos, que são contos curtos, retratando situações do cotidiano. São Paulo é uma megalópole com situações surreais. Eu estou trabalhando agora no Sindicato Nacional dos Aposentados, que é do lado da Praça da Sé. Eu amo aquele centro de São Paulo, é aquela multivisão e multiformas, e pessoas de todos os gêneros, tipos e várias regiões do país. E é a partir de situações que eu vejo no cotidiano, eu escrevo esses mini contos. Já escrevi uns 20 e... Não tenho prazo ainda para lançar, mas estou fazendo à medida que vai surgindo, me deparando com situações e transformando aquilo sublimando a realidade em pequenos contos. Faltam 2 minutos, avisa o nosso Edu, implacável Edu, diretor do programa aqui. Ele fica com um chicote aqui na mão, é que não vê, né? Tá do lado de lá, não dá para ver. Tem mais alguma pergunta ou posso tocar o programa? Vamos fazer só mais uma? Bom, vamos lá. Só mais uma. Como a filosofia e a história te auxiliam no dia a dia do jornalismo sindical? Olha, Você é formado em filosofia? Não, eu com 19 anos eu prestei filosofia para a Unesp de Marília. Sim. Aí eu passei e fui cursar filosofia. Mas agora você imagina que é um garoto saindo do interior de São Paulo, divisa com Minas, e entrar no curso de filosofia. Eu fiz 3 anos de filosofia e abandonei o curso. Mas todas as leituras ainda eu carrego comigo. O curso de filosofia, ele na verdade, apesar de muito discriminado, ele é um curso e filosofia existe em tudo na vida. Porque filosofia o pessoal acha que é ficar falando um monte de coisa desconexa.
E filosofia nada mais é do que você pensar, assim, em linhas gerais, é você pensar a vida. E as pessoas tratam filosofia como uma coisa totalmente fora da realidade, como de seres alienados, lunáticos. E a filosofia é racionalista por excelência. E a filosofia tem uma parte determinante, tanto na hora de eu escrever, como na hora de compreender, por exemplo, o movimento sindical onde eu estou inserido. Perfeito. Obrigado, Ricardo. Nós estamos caminhando para o final aqui do programa. Rapidamente, qual é o seu filósofo predileto? Eu gosto muito do Descartes. Do Descartes. Assim, a conclusão que ele chegou no Penso Logo Existo é cheio de falhas, mas a construção do pensamento dele, do Penso Logo Existo, para chegar nisso daí, quando ele escreveu as Meditações, é uma coisa fantástica. Perfeito. Eu dos modernos, eu gosto do Sartre, tenho muita identidade com a figura dele e com o centro da filosofia dele, que ele diz assim, o homem é um projeto. E diz, estamos condenados a ser livres. E há outras frases geniais do Sartre, que eu não vou ficar aqui repetindo, gastando o meu latim, fazendo literatice aqui. Ricardo, em 30 segundos, é possível levar a cultura para o meu movimento sindical? É possível. Depende primeiro ponto, depende da ação e consciência dos dirigentes sindicais. Perfeito. Muitíssimo obrigado, Ricardo Flight. Nós já estamos sendo pressionados aqui pelos, patrocinadores, né? Shell, Petrobras, Banco Itaú, etc., porque a TV conta os segundos. Muito obrigado. Obrigado a todos que nos ajudaram, os meninos da técnica, sempre muito colaborativos. E a gente volta na quinta-feira que vem com um novo programa da série Sindicalismo e Cultura. A gente não definiu ainda quem virá, mas certamente estaremos aqui tratando desse assunto inesgotável. Um forte abraço a todos e a todas, até quinta-feira que vem. A Agência Sindical apresentou Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar.